A barbearia ficava espremida entre uma loja de consertos de celular e um mercadinho antigo, numa rua estreita da zona norte do Rio de Janeiro. Não tinha fachada chamativa, nem letreiro iluminado. Apenas uma placa simples, já desbotada pelo sol, onde se lia Barbearia Oliveira. Ainda assim, todos no bairro sabiam exatamente onde ela ficava. Não por fama, mas por constância. Estava ali há anos, abrindo sempre no mesmo horário, fechando sempre do mesmo jeito, como se nada ao redor pudesse alterá-la. Lucas Oliveira era o dono, o único barbeiro, e para a maioria apenas mais um trabalhador comum. Chegava cedo, varria a calçada, alinhava as cadeiras, afiava as navalhas e ligava o rádio em volume baixo. Não conversava muito, ouvia mais do que falava. Observava. Seus movimentos eram precisos, econômicos, quase automáticos. Não havia pressa nem distração em seus gestos. O bairro, porém, não tinha nada de automático. Mudava o tempo todo. Nos últimos meses, a presença do Comando Vermelho se tornara mais visível. Olheiros surgiam nas esquinas, motos circulavam devagar demais. Homens armados apareciam à luz do dia, sem qualquer tentativa de disfarce. O comércio local sentia a pressão crescente. Contribuições, avisos velados, ameaças nunca ditas de forma direta. Quem entendia, obedecia. Lucas entendia, mas não reagia. Naquela manhã abafada de terça-feira, a barbearia tinha apenas 2 clientes. Um deles, seu Antônio, aposentado, cochilava enquanto esperava a vez. O outro, um motoboy jovem, falava ao telefone em tom baixo, nervoso. Do lado de fora, o som distante de motos se misturava ao barulho irregular do trânsito. Foi quando a rua pareceu mudar de ritmo. O primeiro sinal não foi visual, mas físico. Um silêncio estranho se espalhou, como se o ar tivesse ficado mais pesado. O motoboy parou de falar. Seu Antônio abriu os olhos. Lucas continuou passando a vassoura, mas seus ombros ficaram levemente rígidos. 3 homens surgiram na entrada da barbearia. Nenhum deles pediu permissão para entrar. 2 estavam armados, pistolas visíveis na cintura. O terceiro, mais alto, vestia uma camisa preta e usava um cordão grosso no pescoço. O olhar dele não vagava, escolhia. "Bom dia", disse o homem do meio, num tom que não combinava com a palavra. Lucas apoiou a vassoura na parede e virou-se lentamente. Não demonstrou surpresa, não perguntou o que queriam. "A barbearia é sua?", continuou o homem. "É", respondeu Lucas, curto. O homem sorriu de canto, deu 2 passos para dentro, invadindo o espaço de forma calculada. "Então vamos ser diretos. A partir de hoje, você vai colaborar com a gente. Nada demais. Uma quantia semanal. Em troca, proteção." O motoboy abaixou a cabeça. Seu Antônio prendeu a respiração. Aquela cena já tinha acontecido em outros comércios. O desfecho quase sempre era o mesmo. Lucas manteve o olhar firme. Não havia desafio explícito, mas também não havia submissão. Apenas atenção. "Não", disse ele. A palavra caiu seca no ambiente. O sorriso do homem sumiu. Um dos comparsas deu um passo à frente, instintivamente, levando a mão mais perto da arma. "Como é que é?", perguntou o líder, agora com a voz mais grave. Lucas não levantou o tom. "Eu disse não." O clima mudou. Não era apenas tensão, era incredulidade. Ninguém recusava daquela forma. Ninguém recusava, ponto. "Você sabe com quem está falando?", insistiu o homem. Lucas respirou fundo. Seus olhos percorreram rapidamente a barbearia. A porta, o espelho grande na parede, as cadeiras, o corredor estreito que levava ao pequeno depósito nos fundos. Tudo parecia comum, mas nada era. "Sei", respondeu. "E não vai acontecer." O líder deu uma risada curta, sem humor. "Você é corajoso ou burro?" Lucas não respondeu. Caminhou até o balcão e apoiou as mãos sobre ele. O gesto foi simples, mas fez com que os 3 homens o observassem com mais atenção.
Não havia tremor, não havia hesitação. O erro deles foi achar que aquilo era bravata. O que ninguém no bairro sabia, nem os clientes antigos, nem os comerciantes ao redor, era que Lucas Oliveira não tinha passado a vida inteira atrás de uma cadeira de barbeiro. Antes de chegar ali, antes de aprender a manejar navalhas para cortar cabelo, ele aprendera a lidar com armas de verdade, situações reais de risco e decisões que não permitiam erro. Ele conhecia o silêncio antes do conflito, reconhecia aquele peso no ar. E enquanto os homens do CV acreditavam estar no controle, Lucas já avaliava distâncias, tempos de reação e possibilidades. Não por impulso, mas por hábito. Um hábito antigo, construído muito antes daquela barbearia existir. O líder fez um sinal com a cabeça impaciente. A gente volta mais tarde, aí você pensa melhor, disse virando-se para sair. Lucas não se moveu. Não precisa voltar, falou baixo, mas firme. A resposta não vai mudar. Os três pararam na porta. O homem do cordão virou-se devagar, encarando-o como se tentasse decifrar algo fora do lugar. Você não tem ideia do problema que está arrumando. Lucas sustentou o olhar. Tenho sim. Quando eles saíram, a rua voltou a fazer barulho. Motos passaram. Vozes reapareceram. Mas dentro da barbearia, o silêncio permaneceu. Seu Antônio foi o primeiro a falar com a voz trêmula. Meu filho, você não devia ter feito isso. Lucas respirou fundo mais uma vez. Pegou a vassoura, retomou o movimento interrompido e respondeu apenas, já está feito. O que ninguém ali entendia, ainda, era que aquela recusa não era um ato de coragem momentânea. Era o início de algo que Lucas vinha tentando evitar, desde que decidiu abrir aquela barbearia. O passado, finalmente, tinha encontrado o endereço dele. A notícia não correu rápido, correu errado. Em poucas horas, o bairro inteiro já comentava a visita dos homens do Comando Vermelho à barbearia. Alguns diziam que Lucas tinha discutido. Outros garantiam que ele tinha implorado. Teve quem afirmasse que ele não abriria mais as portas no dia seguinte. No Rio, a verdade quase nunca importa tanto quanto a versão que sobrevive. Lucas abriu no horário de sempre. O sol ainda não tinha vencido completamente a névoa quente da manhã quando ele ergueu a porta de metal. O rangido ecoou pela rua, chamando atenção demais para algo que deveria ser rotina. Um carro diminuiu a velocidade. Um rapaz parado na esquina fingiu mexer no celular. O bairro observava. Por dentro, a barbearia era organizada de forma quase militar. Cada objeto tinha um lugar fixo. As tesouras alinhadas, as toalhas dobradas com precisão. O espelho grande refletia o espaço estreito, ampliando a sensação de vigilância constante. Lucas gostava de saber exatamente onde tudo estava. Não por perfeccionismo estético, mas por necessidade. Ele ligou o rádio, volume baixo, uma estação antiga que tocava MPB dos anos 80. Não era nostalgia, era hábito. Sons previsíveis ajudavam a perceber o que fugia do normal. Os primeiros clientes chegaram com cautela. Entravam, olhavam em volta, sentavam-se devagar. Ninguém mencionava o ocorrido diretamente, mas o assunto pairava no ar, presente em cada silêncio prolongado. Você vai continuar abrindo? Perguntou Márcio, um pedreiro que cortava o cabelo ali havia anos. Vou, respondeu Lucas, ajustando a capa sobre os ombros dele. Eles não costumam aceitar não, insistiu o pedreiro, encarando o próprio reflexo no espelho. Lucas começou o corte sem responder. A tesoura se movia com firmeza, sem pressa. O som metálico era regular, quase calmante. Eu sei, disse depois de alguns segundos. A resposta encerrou o assunto. Do lado de fora, a dinâmica do bairro seguia um padrão conhecido. Crianças iam para a escola. Donas de casa conversavam nos portões. Comerciantes abriam as lojas com atenção invisível de quem já tinha aprendido a não perguntar demais. O Comando Vermelho não precisava estar presente fisicamente para ser sentido.
A estrutura existia mesmo quando ninguém aparecia armado. Lucas conhecia aquele tipo de domínio. Não por ter crescido ali, mas por ter visto versões piores em outros lugares do país. Antes de se tornar barbeiro, ele fora soldado do Exército Brasileiro, não daqueles que ficam apenas em quartéis administrativos. Passara por operações de garantia da lei e da ordem, treinamentos em áreas urbanas e missões onde o erro custava caro. Aprendera a agir em ambientes hostis, a identificar padrões de comportamento, a não subestimar ameaças disfarçadas de rotina. Quando deixou a farda, não levou lembranças físicas, nenhuma medalha na parede, nenhuma foto antiga. Enterrou aquela fase da vida com a mesma disciplina que aprendera lá dentro. Mudou de bairro, mudou de profissão, reduziu a própria existência ao mínimo necessário. A barbearia era para ele um ponto final, um lugar onde nada do passado deveria alcançá-lo. Mas o Rio não permite finais limpos. No meio da tarde, uma mulher entrou na barbearia sem pedir corte. Era Janaína, dona do mercadinho ao lado. Tinha os olhos cansados e o tom de quem já tinha vivido aquela conversa antes. Eles voltam, disse direto. Lucas fechou a gaveta do caixa com cuidado. Eu sei. Já passaram aqui, continuou ela. Perguntaram de você, disseram que era questão de tempo. Ele assentiu. Você não precisa bancar o herói. Janaína completou, baixando a voz. Todo mundo aqui paga. Não é pessoal. Lucas apoiou as mãos no balcão, repetindo o gesto do dia anterior. Não havia raiva em seu rosto, apenas decisão. Justamente por isso que é pessoal. Janaína não insistiu. Sabia reconhecer quando uma conversa não tinha mais para onde ir. Enquanto isso, do outro lado do bairro, a barbearia já estava no radar certo. O líder que fizera a abordagem não esquecera a recusa. Para ele, não era apenas uma questão de dinheiro. Era autoridade. Um comércio que dizia não precisava servir de exemplo. O erro estava em subestimar o homem por trás da tesoura. Lucas passou o restante do dia observando detalhes que ninguém mais percebia. Motos que passavam 2 vezes pela mesma rua, rostos novos em esquinas antigas, pausas longas demais em frente à barbearia. Nada explícito, apenas sinais. Quando fechou a porta, já era noite. Caminhou até os fundos, abriu o pequeno depósito e afastou uma caixa de produtos antigos. Atrás dela, uma porta falsa revelava um compartimento estreito. De lá, ele retirou algo que não combinava com o ambiente simples da barbearia. Não era uma arma visível, não ainda. Era um conjunto de objetos discretos, organizados com o mesmo cuidado de sempre. Ferramentas que só alguém com treinamento reconheceria de imediato. Lucas não tinha intenção de provocar um confronto, mas também não tinha intenção de fugir. O bairro dormia sem saber que naquele momento 2 forças estavam se preparando. Uma movida por poder e costume, a outra por silêncio e método. E quando esses 2 tipos de violência se encontram, o resultado nunca é simples. A resposta do Comando Vermelho não veio em forma de explosão imediata. Veio como sempre vinha, aos poucos, organizada, quase burocrática. Primeiro, clientes deixaram de aparecer. Depois, fornecedores começaram a adiar entregas. Um representante de produtos de barbearia ligou dizendo que não era um bom momento para atender aquela área. Nada era dito de forma clara, mas tudo era entendido. Lucas sentiu o impacto já na segunda semana. A barbearia continuava aberta, limpa, funcionando, mas vazia por longos períodos. O silêncio agora não era apenas estratégico, era econômico. Ainda assim, ele não mudou a rotina. Chegava cedo, abria a porta, ligava o rádio, esperava. O erro da facção era acreditar que pressão indireta funcionaria com alguém como ele. Lucas começou a reagir de maneira igualmente silenciosa. Passou a observar horários, padrões, quem circulava e quem parava.
Percebeu que os mesmos dois rapazes apareciam quase todos os dias, sempre em motos diferentes, sempre fingindo algum assunto no celular. Reconheceu o papel deles imediatamente. Olheiros inexperientes, colocados ali mais para intimidar do que para coletar informação real. Numa tarde de quinta-feira, um deles entrou na barbearia. Era jovem demais para esconder o nervosismo. Sentou-se na cadeira sem dizer palavra. Lucas colocou a capa, ligou a máquina e começou o corte. Nenhuma pergunta, nenhuma provocação. O rapaz não aguentou o silêncio. "Você é corajoso", disse, tentando soar confiante. Lucas não respondeu. "O chefe não gosta de ser contrariado", insistiu o jovem. A máquina desligou. Lucas se aproximou do ouvido dele, ajustando o corte com a tesoura. "Então ele devia ter mandado alguém melhor", respondeu, sem levantar a voz. O rapaz engoliu seco. Não respondeu mais nada. Pagou e saiu rápido demais, sem olhar para trás. A mensagem era simples, mas calculada. Lucas não estava intimidado nem desinformado. Do outro lado, a reação foi imediata. Naquela mesma noite, uma vidraça foi quebrada a 2 lojas da barbearia, não a dele. Um aviso clássico. No dia seguinte, um comerciante conhecido apareceu com o rosto machucado. O bairro entrou em estado de alerta silencioso. Janaína voltou a procurá-lo. "Isso está escalando", disse. "Eles querem te isolar." "Já tentaram", respondeu Lucas. Ele sabia que aquele estágio antecedia algo mais direto. Facções não toleram exceções por muito tempo. Cada dia que a barbearia permanecia aberta era visto como um desafio público. Lucas passou a dormir menos, não por medo, mas por preparação. Revisou rotas de fuga, pontos cegos, entradas e saídas da barbearia e das ruas próximas. Não carregava armas visíveis, não mudava o comportamento externo. Quem observava via apenas um barbeiro teimoso. Quem entendia, via alguém calculando tempo e espaço. A movimentação suspeita aumentou no fim de semana. Carros desconhecidos estacionavam mais tempo que o normal. Um homem apareceu fingindo interesse em alugar o imóvel ao lado. Outro tentou puxar conversa demais, perguntando sobre horários e rotina. Nada era aleatório. Na tarde de domingo, quando a barbearia já deveria estar fechada, Lucas ainda estava lá dentro. Limpava o chão com calma, como se esperasse algo. A rua estava mais vazia que o normal. O céu carregado anunciava chuva, abafando ainda mais os sons. Foi então que ele ouviu passos apressados, mais de um, vindos de direções diferentes. Lucas desligou o rádio. A porta foi empurrada com força suficiente para bater na parede. 3 homens entraram, não os mesmos da primeira vez. Mais jovens, mais tensos. Um deles segurava a arma com a mão trêmula. "Acabou a conversa", disse o que parecia liderar. Lucas não recuou, não levantou as mãos. Apenas deu um passo para o lado, alinhando o corpo com o balcão e o corredor dos fundos. "Vocês escolheram um horário ruim", respondeu. O líder riu nervoso. "Você ainda acha que manda aqui?" Lucas avançou rápido demais para que eles percebessem o erro. Um movimento seco, direto, usando o ambiente ao seu favor. O primeiro homem caiu antes de entender o que aconteceu. O segundo hesitou. O terceiro tentou reagir, mas já estava fora de posição. Não houve luta prolongada. Não houve gritos. Apenas ações precisas, controle de espaço e força suficiente para neutralizar sem transformar aquilo num massacre. Quando terminou, Lucas respirava controladamente. Os 3 estavam no chão, vivos, mas incapacitados. Ele não os amarrou. Não precisava. A mensagem precisava ser clara, mas não definitiva. Lucas saiu pelos fundos, fechou a porta falsa e deixou o local antes que alguém chamasse atenção. Aquilo não era o clímax, era apenas o fim da fase de testes. A partir daquele momento, o Comando Vermelho não lidava mais com um comerciante resistente. Lidava com alguém que sabia exatamente como conflitos desse tipo evoluíam e que estava disposto a ir até o fim.
O que aconteceu naquela tarde não ficou restrito à barbearia. No dia seguinte, o bairro acordou diferente. Não havia sirenes, nem viaturas, nem manchetes. Ainda assim, todos sabiam que algo tinha saído do eixo. 3 homens do Comando Vermelho tinham simplesmente desaparecido por horas e reaparecido machucados, sem armas e sem história convincente para contar. No mundo do crime, silêncio forçado é pior que denúncia. A facção não divulgou versões. Não precisava. Internamente, o episódio foi tratado como falha operacional. Gente despreparada, subestimação do alvo, excesso de confiança. Para os superiores, aquilo não era apenas um revés. Era uma ameaça à lógica que mantinha tudo funcionando. Enquanto isso, a vida de Lucas começou a se fragmentar em camadas que ele vinha tentando manter separadas. A primeira delas era o bairro. Alguns comerciantes passaram a vê-lo com uma mistura de respeito e medo. Ninguém falava abertamente, mas olhares duravam mais do que antes. Pessoas atravessavam a rua para evitar conversa. Outras se aproximavam demais, querendo entender quem ele realmente era. A barbearia voltou a ter clientes, mas agora o ambiente carregava uma tensão constante, como se todos esperassem que algo explodisse a qualquer momento. Janaína foi uma das poucas que não mudou o comportamento. Eles não vão deixar isso passar, disse, numa manhã em que o movimento estava fraco. Você virou um problema maior do que imagina. Lucas assentiu. Eu sei exatamente o tamanho do problema. A segunda camada era mais pessoal. Naquela mesma semana, Lucas recebeu uma ligação que não esperava. Um número desconhecido, mas com um código de área antigo demais para ser coincidência. Ele atendeu em silêncio. Ainda corta cabelo? Perguntou uma voz masculina, contida. Lucas reconheceu na hora. Faz tempo, Rocha. Do outro lado da linha, o homem respirou fundo. O sargento Rocha tinha sido seu superior direto anos antes. Um dos poucos que sabiam exatamente do que Lucas era capaz. E do que preferia esquecer. Mas seu nome voltou a circular, disse Rocha, e não em lugar bom. Nunca circula, respondeu Lucas. Rocha não insistiu, apenas deixou o aviso no ar. Se isso escalar, não vai ser só o bairro, tem gente mais acima olhando. A ligação terminou sem despedida. A terceira camada vinha do próprio Comando Vermelho. Depois do incidente, a facção mudou a abordagem. Não havia mais tentativas isoladas. O foco passou a ser informação. Quem ele era? De onde vinha? Se tinha aliados? Se era apenas um ex-militar ou algo mais organizado? Quando o inimigo não se encaixa num padrão conhecido, ele vira prioridade. Um novo personagem entrou em cena. Marcelo, conhecido como Doutor. Não era homem de rua. Era estrategista. Responsável por resolver problemas que não podiam virar guerra aberta. Para ele, Lucas não era um barbeiro rebelde. Era uma variável instável. Marcelo pediu tempo antes de agir. Observou. Mandou levantar histórico. Descobriu o passado militar, mas também percebeu algo estranho. Lucas não mantinha contato com ninguém daquela época, nenhuma rede de apoio, nenhum grupo, nenhuma proteção externa. Isso tornava a situação ainda mais perigosa. Enquanto isso, Lucas lidava com uma subtrama que ameaçava tudo o que ele tentava preservar. O impacto sobre quem estava ao redor. Um garoto do bairro, Tiago, começou a aparecer todos os dias na barbearia, oferecendo ajuda para varrer, buscar café, fazer pequenos favores. Tinha olhos atentos demais para a idade. Você devia ficar longe daqui, disse Lucas certa vez. Alguém tem que aprender, respondeu o garoto. A frase incomodou mais do que qualquer ameaça armada. Lucas não queria ser símbolo, não queria inspirar ninguém. Sabia que exemplos naquele ambiente custavam caro. Ainda assim, afastar o garoto não era simples. No bairro, a ausência de referência costuma ser preenchida por coisa pior. A pressão começou a ganhar forma de prazo. Rumores falavam em uma resolução próxima.
Nada confirmado, mas insistente o bastante para não ser ignorado. O tempo, que antes jogava a favor de Lucas, começava a se tornar um risco. Ele percebeu que aquela história não poderia se estender indefinidamente. As subtramas estavam se fechando como um cerco, a facção reorganizando, o passado reaparecendo, o bairro reagindo. A barbearia já não era apenas um negócio, era um ponto de colisão. E colisões, ele sabia, não permitem muitos caminhos de saída. A mudança não veio com tiros nem invasões, veio com uma conversa, e isso tornou tudo mais perigoso. Era início de noite quando Lucas fechou a barbearia mais cedo do que o habitual. A rua estava movimentada demais para um dia comum. Carros paravam e seguiam, motos passavam devagar, e conversas cessavam quando ele surgia na porta. Ele sentiu antes de ver. Aquela noite não terminaria como as outras. Não foi surpresa quando um homem entrou sozinho, sem arma visível, vestindo roupas simples demais para alguém do Comando Vermelho. Ele não pediu corte, não sentou, apenas ficou de pé, observando o ambiente. "Posso fechar a porta?" perguntou o homem. Lucas assentiu. A porta de metal desceu, deixando a barbearia num silêncio abafado. "Meu nome é Marcelo", disse o homem. "Alguns me chamam de doutor." Lucas não respondeu, apenas cruzou os braços. "Eu não vim ameaçar", continuou Marcelo. "Se quisesse isso, você já saberia." Marcelo falava com calma excessiva, não gesticulava, não precisava. Era o tipo de homem que não elevava a voz porque estava acostumado a ser obedecido. "Você não se encaixa", disse ele. "Não é comerciante comum, não é bandido, não é justiceiro. Isso incomoda." Lucas deu um passo à frente. "O que você quer?" Marcelo sorriu, satisfeito com a objetividade. "Entender por que alguém como você escolheu esse bairro, essa rua, essa barbearia." Lucas manteve o olhar firme. Nenhuma emoção visível. "Porque aqui ninguém me procurava." O sorriso de Marcelo diminuiu. "Até agora." Foi então que ele soltou a informação que mudou tudo. "Você não foi escolhido por acaso", disse. "Antes de você abrir a barbearia, esse ponto era usado como passagem. Discreta, estratégica. Você atrapalhou algo que vinha funcionando há anos." Aquilo atingiu Lucas de forma diferente. Não era uma ameaça direta, era contexto. Pela primeira vez, ele entendeu que não tinha apenas recusado pagar uma taxa. Ele tinha interferido numa engrenagem maior, sem saber. "E agora?" perguntou. "Agora você virou um risco estrutural", respondeu Marcelo. "E riscos assim não se negociam, se eliminam." Marcelo deu 2 passos para trás, preparando-se para sair. "Mas", acrescentou, "você tem algo que poucos têm: método. Por isso estou aqui. Quero te oferecer uma saída." Lucas não se moveu. "Qual?" "Fechar a barbearia, sumir, hoje. A gente garante que nada acontece com você, nem com quem está perto." Lucas pensou em Janaína, em Tiago, nos clientes que voltaram por teimosia ou respeito. Pensou no passado que ele acreditava enterrado. "E se eu recusar?" Marcelo abriu a porta. "Então isso deixa de ser um problema local", disse, antes de sair. "E vira um exemplo." A porta se fechou. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Naquela noite, Lucas não foi para casa. Caminhou pelas ruas do bairro, observando tudo com outros olhos. Entendeu finalmente o alcance do que tinha provocado. Não era mais sobre ele, era sobre o espaço que ocupava. O ponto de virada não foi a ameaça, foi a clareza. Lucas percebeu que, se continuasse reagindo, arrastaria o bairro inteiro para um conflito que não escolhera. Se fugisse, confirmaria o domínio que sempre detestou. Pela primeira vez desde que largara o exército, ele aceitou algo que vinha negando havia anos. Algumas batalhas não podem ser evitadas, apenas escolhidas. E naquela madrugada, Lucas fez sua escolha. A escolha de Lucas começou a produzir efeitos antes mesmo de ser colocada em prática. No bairro, a sensação era de espera.
Não aquela espera ansiosa por algo bom, mas o tipo silencioso e tenso que antecede mudanças irreversíveis. As pessoas ajustavam rotinas sem perceber. Fechavam lojas mais cedo, evitavam certos caminhos, falavam menos. A barbearia, paradoxalmente, virou ponto de observação. Lucas abriu no dia seguinte como sempre. Isso, por si só, já foi interpretado como uma resposta. Para alguns, significava desafio. Para outros, teimosia. Para o Comando Vermelho, foi confirmação de que ele não aceitaria desaparecer sem deixar rastro. As reações vieram em camadas. A primeira foi psicológica. 2 comerciantes próximos receberam avisos indiretos, visitas breves, olhares demorados, frases ambíguas, nada explícito, mas suficiente para espalhar desconforto. O recado era claro: quem estivesse perto demais de Lucas poderia pagar o preço. Janaína sentiu isso na pele. Um fornecedor antigo cancelou entregas sem explicação. Um cliente habitual deixou escapar que o clima ali não estava bom. Quando ela entrou na barbearia naquele fim de tarde, o rosto denunciava cansaço. "Eles estão empurrando o bairro contra você", disse. Lucas largou a tesoura e assentiu. "É o esperado. Você não pode segurar isso sozinho." Ele não respondeu. Sabia que, naquele ponto, dividir o peso significava transferir o risco. A segunda reação veio de onde ele menos queria: o passado. O sargento Rocha apareceu pessoalmente 2 dias depois, sem farda, sem anúncio. Sentou-se na cadeira e pediu um corte simples, como se aquilo fosse apenas um reencontro casual. "Você está forçando uma situação maior do que o bairro", disse Rocha, olhando pelo espelho. "Eu sei", respondeu Lucas. "Então por quê?" Lucas terminou o corte antes de responder. "Porque se eu sair agora, isso vira regra. Para eles, para quem fica." Rocha suspirou. Não tentou convencê-lo, apenas informou: "Não posso ajudar oficialmente. Mas se isso sair do controle, vão chamar atenção demais. E aí, ninguém ganha." A terceira reação foi interna, silenciosa, mas decisiva. Lucas começou a agir com outro objetivo. Não mais resistir indefinidamente, mas encerrar o conflito de forma limpa. Passou a resolver pendências, orientou Tiago a não voltar mais à barbearia, ajudou Janaína a encontrar outro fornecedor, indicou um colega barbeiro em outro bairro para clientes frequentes. Cada ação parecia pequena, mas juntas formavam um padrão de despedida. Do lado do Comando Vermelho, Marcelo interpretou esses movimentos com cautela. Aquilo não parecia fuga. Parecia preparação, e isso o deixou mais alerta. Um inimigo que organiza o entorno antes de agir não costuma cometer erros impulsivos. A ordem ainda não tinha sido dada, mas o prazo se aproximava. Na sexta-feira à noite, Lucas fechou a barbearia mais cedo outra vez. Limpou o espaço com cuidado excessivo, guardou ferramentas, retirou do compartimento oculto apenas o necessário. Nada além disso. Não queria confronto aberto, queria controle. O bairro percebeu. As luzes se apagaram mais cedo. As conversas cessaram. A rua ficou estranhamente vazia. As consequências estavam postas. As reações em movimento. Restava saber quem daria o próximo passo e quanto custaria. Lucas entendeu naquela semana que crescer nem sempre significava se tornar algo novo. Às vezes, significava aceitar aquilo que ele vinha tentando deixar para trás. Não como identidade, mas como ferramenta. Ele não voltou a ser soldado. Não reviveu juramentos. Apenas deixou de negar o que sabia fazer. A mudança foi visível não na forma como ele falava, mas na forma como se movia. Passou a circular mais pelo bairro, em horários variados, sempre atento, mas nunca ostensivo. Observava quem aparecia, quem sumia, quais rostos se repetiam. Não buscava confronto, buscava previsibilidade. Onde antes reagia, agora antecipava. Isso não passou despercebido. Tiago tentou voltar à barbearia numa tarde de movimento fraco. Lucas o viu do outro lado da rua e saiu antes que ele entrasse.
Eu pedi para você não vir mais, disse firme, sem elevar o tom. Eu só queria ajudar, respondeu o garoto frustrado. Lucas se abaixou para ficar na altura dele. A melhor ajuda é ficar longe disso aqui. Não é uma história que termina bem. O garoto assentiu, contrariado, e foi embora. Aquilo doeu mais do que qualquer ameaça armada. Mas era parte do crescimento. Proteger não significava manter por perto. Dentro dele, algo também mudava. A raiva inicial tinha sido substituída por clareza. Ele não lutava mais para provar nada, lutava para encerrar. Lucas começou a reduzir o próprio espaço de atuação. Não ampliava a tensão, evitava reações desnecessárias. Quando provocado indiretamente, não respondia. Quando observado, não escondia. Essa neutralidade ativa confundia quem esperava explosões. Marcelo percebeu. Ele não está acuado, comentou com seus superiores. Está focado. Isso elevou o nível da ameaça, mas também gerou hesitação. Conflitos mal calculados trazem consequências indesejadas, especialmente quando envolvem alguém que não age por impulso. O crescimento de Lucas ficou evidente quando ele recusou uma oportunidade clara de confronto. Uma noite, 2 homens apareceram na rua lateral, claramente tentando provocar uma reação. Lucas os viu, avaliou e entrou na barbearia, apagando as luzes. Antes, ele teria se preparado para enfrentar. Agora, escolheu não alimentar a escalada. Não era medo, era controle. A barbearia deixou de ser um campo de batalha em potencial e passou a ser um ponto neutro, ao menos na aparência. Isso deu a Lucas algo valioso: tempo. E com o tempo, ele pôde fazer o que fazia melhor: planejar o fim. Não um fim violento, nem heróico. Um fim que quebrasse o ciclo sem deixar rastro óbvio. Ele sabia que não venceria a estrutura inteira, mas também sabia que estruturas dependem de estabilidade, de rotina, de previsibilidade. E previsibilidade era exatamente o que ele estava prestes a tirar. Lucas não era mais o barbeiro que reagia às invasões. Era alguém que tinha aprendido, enfim, a escolher como sair da história e que preço estava disposto a pagar para isso. A preparação de Lucas não envolveu armas expostas nem aliados ocultos. Envolveu rotina. Ele transformou o previsível em armadilha, sem que ninguém percebesse. Cada dia igual era, na verdade, um ensaio. A barbearia passou a funcionar em horários ainda mais regulares. Abria e fechava sempre no mesmo minuto. Os clientes notaram. O bairro se acostumou. Até o Comando Vermelho passou a considerar aquilo um padrão confiável. Lucas sabia que padrões geram descuido. Ele começou a deixar pequenos sinais, nada chamativo, apenas o suficiente para sugerir normalidade. Conversas triviais, atendimentos rápidos, nenhum clima de despedida. Quem observava de fora via um homem resignado. Quem entendia de perto perceberia alguém em total controle. Nos bastidores, ele resolveu as últimas pendências. Vendeu equipamentos antigos que não precisaria mais. Doou ferramentas simples a um barbeiro iniciante em outro bairro. Desmontou, peça por peça, o compartimento oculto, mantendo apenas o essencial. Nada que indicasse intenção de confronto prolongado. Marcelo, por sua vez, recebia relatórios contraditórios. Alguns diziam que Lucas estava cansado, outros que estava esperando algo. A indecisão atrasou a ordem final, e esse atraso foi exatamente o que Lucas precisava. A tensão aumentou quando rumores de uma ação definitiva começaram a circular. Não datas, mas intenções. Um encerramento, um exemplo. O tipo de ação que não falha 2 vezes. Lucas percebeu que o tempo havia se esgotado quando um carro que nunca ficava parado estacionou na rua pela 3ª noite consecutiva, sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo horário. Ele não confrontou, apenas confirmou. Na sexta-feira, a barbearia fechou no horário de sempre.
Lucas apagou as luzes, trancou a porta e ficou lá dentro, imóvel, por longos minutos. Não esperava ataque imediato, esperava movimento. Quando saiu pelos fundos, não foi para casa. Seguiu um caminho mais longo, contornando ruas, observando reflexos, escutando sons. Não havia paranoia, apenas método. A preparação não era física, era psicológica. Lucas sabia que o clímax não viria com uma invasão caótica, mas com uma tentativa de controle absoluto, uma ação calculada para forçá-lo a ceder ou desaparecer. Ele precisava estar presente, mas não disponível. Naquela noite, ele fez algo que não fazia havia anos. Escreveu, não uma carta de despedida, mas instruções simples deixadas em local improvável. Não para ele, para quem viria depois. O bairro dormiu sem saber que estava na véspera de um evento que mudaria o equilíbrio local. Nada explodiu, nada foi anunciado. Ainda assim, tudo estava alinhado. O clímax não seria barulhento, seria definitivo. A madrugada caiu pesada sobre a Zona Norte, abafada, sem vento. A rua da barbearia estava vazia demais para uma sexta-feira. As luzes dos postes falhavam intermitentes, criando sombras irregulares nas fachadas conhecidas. Nada chamava atenção, e justamente por isso, tudo parecia errado. Eles vieram em silêncio. 2 carros, sem placas visíveis, pararam a uma quadra de distância. Não houve pressa, não houve gritaria. 5 homens desceram, distribuindo-se com naturalidade treinada. Não eram os soldados nervosos das primeiras tentativas. Eram profissionais do crime, enviados para encerrar um problema específico. A barbearia estava fechada, porta trancada, luzes apagadas. "Ele está aí", disse um deles após olhar rapidamente ao redor. Eles não arrombaram a frente. Contornaram o quarteirão e seguiram para os fundos, exatamente como Lucas havia previsto. O portão estreito foi aberto com cuidado. Nenhum alarme, nenhuma resistência. O erro começou ali. O espaço dos fundos não estava vazio, estava preparado. Não como uma fortaleza, mas como um corredor de controle. Cada passo deles os colocava em posições desfavoráveis, estreitando ângulos, limitando visão, quebrando coordenação. Lucas não atacou de imediato. Ele esperou o momento em que o grupo deixou de agir como unidade. Quando o primeiro avançou pelo corredor, Lucas surgiu da lateral, rápido e preciso. Um movimento seco, direcionado, suficiente para neutralizar sem ruído. O segundo tentou reagir, mas já estava fora de posição. O terceiro recuou instintivamente, bloqueando os outros 2. Confusão, curta, controlada. Não houve troca de tiros, não houve gritos. Apenas impacto, perda de equilíbrio, decisões erradas tomadas em frações de segundo. Lucas não lutava por raiva, executava por necessidade. Quando tudo terminou, 2 homens tinham fugido. 3 estavam no chão, vivos, mas incapazes de continuar. Lucas respirava firme, como quem termina uma tarefa difícil, mas planejada. Ele não ficou. Sabia que aquela vitória local não encerrava o problema, precisava do elemento final. Horas depois, ainda antes do amanhecer, a informação começou a circular dentro do Comando Vermelho, mas não como um ataque, e sim como um alerta estratégico. Relatos confusos, homens feridos, um alvo que não reagia como esperado. E então veio a surpresa. Marcelo recebeu um envelope deixado num ponto improvável, sem aviso. Dentro não havia ameaça. Havia um relatório simples, técnico, quase frio. Um mapeamento detalhado de rotas, horários, falhas operacionais, informações que só alguém com treinamento real conseguiria reunir. No final, apenas uma frase. "Encerrar agora custa menos", Marcelo entendeu. Lucas não estava tentando vencer a facção. Estava expondo o custo de continuar. Cada nova investida exigiria mais homens, mais atenção, mais risco, e risco excessivo chama olhos indesejados. Poucas horas depois, a ordem foi dada. Não de ataque, de recuo.
A barbearia não seria mais tocada. O bairro seria ajustado por outros meios. O nome de Lucas foi retirado das prioridades. Quando o sol nasceu, a rua parecia a mesma. Pessoas abriram lojas, crianças passaram correndo. A cidade seguiu. Mas algo tinha mudado. O barbeiro não era mais apenas um problema isolado. Era uma equação que não valia a pena resolver. Nos dias que se seguiram ao clímax, a rotina da barbearia voltou gradualmente ao normal, mas nada era exatamente como antes. O bairro, que por semanas viveu em estado de tensão silenciosa, começou a respirar novamente, ainda que com cautela. Cada loja aberta, cada criança correndo na rua, cada conversa de esquina transmitia a sensação de vida retomada. Para os habitantes, o mundo havia permanecido o mesmo. Para Lucas, porém, cada gesto, cada sorriso de cliente, cada porta que se abria, trazia lembranças vívidas das últimas semanas. Semanas marcadas pelo medo, pelo risco constante e pela necessidade de decisões rápidas e calculadas. A barbearia tornou-se um microcosmo da própria cidade. Aparentemente comum, mas carregando histórias invisíveis de resistência e estratégia. O cheiro familiar do álcool e do cabelo recém-cortado, o som das tesouras cortando fio a fio, o tilintar das navalhas e as conversas entre clientes criavam uma sensação reconfortante, mas Lucas sabia que cada detalhe, cada rotina tinha sido testada e manipulada nos últimos dias. Ele observava atentamente, absorvendo sinais, medindo riscos. Não havia mais pressa, não havia perseguições, mas o mundo externo ainda existia, e ele sabia que precisava permanecer vigilante, mesmo que de forma discreta. Janaína, que tinha permanecido próxima a ele durante os acontecimentos, voltou à barbearia com mais frequência. O receio inicial foi substituído por reconhecimento silencioso. Um aceno, um sorriso discreto, uma conversa breve. Tudo indicava compreensão. Ela sabia que Lucas havia protegido não apenas a si mesmo, mas também o bairro. A segurança que ele proporcionou não foi ostensiva. Não houve demonstrações de força. O equilíbrio foi mantido através da ação estratégica, do cálculo preciso e da paciência. Janaína, ainda admirada, também compreendeu que ele havia carregado sozinho o peso do que poderia ter se tornado um conflito aberto. Tiago, o garoto que tanto insistia em ajudar, desapareceu dos arredores da barbearia. Lucas havia percebido que a presença dele representava um risco e silenciosamente orientou o menino a encontrar outros caminhos. Essa decisão não foi fácil. A inocência de Tiago contrastava com a dureza do mundo que Lucas conhecia. No entanto, proteger não significava manter por perto. A lição foi silenciosa. Nem todo aprendizado vem acompanhado de conforto imediato. Tiago, sem perceber, aprendeu sobre precaução e sobre escolhas estratégicas, ensinamentos que Lucas havia incorporado durante anos de experiência militar e, mais recentemente, em confrontos com o Comando Vermelho. O bairro, aparentemente tranquilo, carregava agora uma nova realidade. Pequenos detalhes mostravam que a vida havia sido afetada. Lojas mantinham portas trancadas por alguns minutos a mais. Olhares se demoravam em esquinas. Conversas interrompidas lembravam a todos que nem tudo voltaria a ser simples. Lucas percebeu que havia deixado sua marca, não de maneira visível, mas de forma definitiva. Ele não havia mudado o sistema criminoso, mas havia interrompido a engrenagem naquele ponto específico, mostrando que algumas forças, por mais poderosas que pareçam, podem ser contidas por alguém que compreenda o valor do controle, da paciência e da precisão. O passado de Lucas, antes enterrado, voltou à tona de maneiras sutis. O sargento Rocha, seu antigo superior, apareceu algumas vezes em encontros discretos. As conversas não giravam em torno de elogios ou ameaças, mas de compreensão silenciosa.
Rocha entendia o que Lucas havia feito e o peso que isso representava. Nem todos podiam compreender o valor de ações que não se mostram. Alguns julgam pela intensidade, pelo impacto visível. Lucas, no entanto, sabia que o controle silencioso era a arma mais eficaz. Ele havia vencido sem guerra aberta, mantendo intacta sua moral e integridade. A rotina de Lucas, embora aparentemente banal, tornou-se um exercício de equilíbrio constante. Ele não apenas cortava cabelos, monitorava discretamente o bairro, observava os movimentos, avaliava padrões e antecipava riscos. Cada cliente atendido era uma oportunidade de perceber mudanças sutis, um olhar mais atento, um comentário fora do lugar, sinais que poderiam indicar problemas futuros. Esse controle ativo transformou a barbearia em um ponto de vigilância estratégico. Lucas não era mais apenas barbeiro, era um guardião invisível, mantendo o equilíbrio em um microcosmo que poderia facilmente desmoronar. O Comando Vermelho, por sua vez, havia registrado a ação silenciosa de Lucas. Marcelo, estrategista da facção, analisava relatórios que descreviam neutralizações, evasões e padrões de comportamento. Não havia glória nem violência ostensiva, apenas eficiência. Lucas não tentava destruir a organização, mas havia deixado claro que algumas ações acarretam riscos que não podem ser ignorados. O custo de continuar investindo contra ele havia se tornado alto demais, e a facção recuou, reorganizando suas prioridades. Esse resultado silencioso era talvez a maior vitória de Lucas, demonstrar força sem entrar em confronto direto. Internamente, Lucas sentia uma mistura complexa de alívio, cansaço e satisfação silenciosa. Ele não havia se tornado herói. Não buscava reconhecimento. Sua vitória estava no controle da situação, na proteção do bairro e na preservação de sua própria vida e de quem dependia dele. Ele aprendeu que sobrevivência não é apenas escapar de ameaças, mas antecipá-las, compreendê-las e transformá-las em oportunidade para preservar o que é importante. O passado, as habilidades adquiridas e a disciplina militar foram utilizadas de maneira inteligente, moldando uma estratégia de ação que resultou em um final seguro, embora não dramático. Ao final de cada dia, Lucas observava o movimento do bairro pela porta da barbearia. As crianças brincavam, os clientes conversavam, as ruas respiravam vida. Tudo parecia tranquilo, mas ele sabia que cada momento de calma era fruto de escolhas calculadas. O mundo podia continuar, mas o equilíbrio era frágil. Ele aprendeu a respeitar essa fragilidade, a valorizar cada ação planejada, a entender que algumas vitórias são silenciosas, sem aplausos ou manchetes. A barbearia voltou a ser um lugar comum, mas carregava agora uma história invisível, conhecida apenas por alguns. Lucas continuou atendendo clientes, cortando cabelos com precisão e calma. Cada gesto era calculado, cada decisão ponderada. Ele não buscava glória, apenas equilíbrio. O bairro, sem saber, carregava a marca de sua disciplina, sua estratégia e sua coragem silenciosa. No final, Lucas descobriu algo essencial. A verdadeira força não está em confrontar, mas em controlar. Não em se mostrar, mas em entender o momento certo de agir. E, acima de tudo, não em mudar o mundo, mas em preservar o que é valioso dentro dele. A vida continuava, simples, cotidiana, mas diferente. O bairro respirava, o passado se acalmava e Lucas finalmente experimentava a sensação de estar em paz, consciente de que sua história, por mais silenciosa e estratégica que tenha sido, havia alcançado um final seguro, surpreendente e, acima de tudo, sob seu controle. Meses depois, a barbearia seguia seu ritmo habitual. Lucas cortava cabelos, conversava com clientes e observava o bairro com atenção silenciosa. Nada de extraordinário parecia acontecer, mas o equilíbrio permanecia.
Janaína sorria discretamente ao passar. Tiago seguia novos caminhos sem riscos. Lucas entendia que algumas batalhas são vencidas não com força, mas com paciência, estratégia e escolha. O bairro prosperava sem saber que uma guerra silenciosa havia sido travada e vencida. Ele continuava ali, entre cadeiras e espelhos, mantendo a normalidade aparente enquanto o mundo seguia sua rotina, alheio ao impacto invisível de suas ações. Se você ficou preso à história de Lucas e à tensão silenciosa da barbearia, compartilhe esta narrativa com seus amigos e deixe nos comentários o que mais te surpreendeu. Queremos saber suas teorias sobre como ele conseguiu controlar toda a situação sem confronto direto. E se você quer acompanhar mais histórias envolventes, cheias de suspense, estratégias e reviravoltas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada nova história é uma chance de explorar mundos diferentes, personagens complexos e finais inesperados. Não perca as próximas aventuras. Sua curiosidade é a chave para o próximo mistério.